reconhecemos, Senhor, a Tua santidade. Querido, eu convido você nesse momento a falar com o Senhor e dizer para Ele que você entrega a sua vida. Sabe, você está aqui essa noite porque o Senhor deseja falar contigo, porque você respondeu a um convite. Esse convite não foi de pessoas, foi do Senhor. Por isso, diga a Ele: Espírito Santo, tens a liberdade de falar comigo. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Nós estamos aqui porque reconhecemos que não há nome acima do seu nome. Tu és o grande eu sou. E nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Pai, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Pai, eu coloco, Senhor, esse ambiente, a atmosfera deste lugar diante da Tua presença. Fala conosco, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, em nós. Senhor, que possamos ser impactados pela Tua palavra que nos transforma, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, gente. Pode se assentar, fique à vontade. Que a graça do Senhor seja manifestada sobre as nossas vidas nessa noite, assim como todos os dias. Quão especial é sabermos que pertencemos a um Deus que nos ama, a um Deus que se preocupa conosco, não é verdade? Quero me apresentar para você que ainda eu não conheço, quem sabe você está vindo aqui pela primeira vez. Eu me chamo Débora, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando uma palavra. Quero agradecer o William. Cadê o William? Está por aí, está lá. Obrigada ao líder dos jovens, o William, por este convite. É muito bom estar com vocês, eu me sinto muito amada no meio de vocês, é muito contagiante estar com vocês. Queridos, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um tema muito propício para nós falarmos. O tema da mensagem de hoje no F5 é Vencendo a Ansiedade. Tem alguém que é ansioso? Uau, né? Quem de nós nunca passou por algum momento da vida onde a ansiedade subiu bem de nível? Sabe, às vezes a gente se encontra em momentos assim, e o momento que a gente está vivendo hoje, como nação, como mundo, é um momento muito propício nós ficarmos ansiosos, não é verdade? Eu não sei você, mas logo que começou a pandemia, uau, né? Foi tantas informações, foram tantas mudanças juntas que eu comecei a pensar, e agora, né? O que vai ser? Bagunçou toda a rotina. E aí eu percebi que a ansiedade estava sendo elevada. E eu falei, não, eu preciso agir. Sabe por quê? Porque nós precisamos identificar quando isso acontece, porque senão a gente começa a sofrer as consequências. Então eu quero trazer uma palavra hoje bem prática, para que você não só identifique se você é uma pessoa muito ansiosa, mas que você também consiga ter algumas práticas para mudar essa realidade, né? Para você poder vencer a ansiedade. Sabe, a ansiedade, ela é improdutiva. Eu quero dizer para você que a ansiedade, ela não produz nada de bom. Imagine uma cadeira de balanço. A ansiedade, ela é improdutiva. É algo que só faz movimento, assim como uma cadeira de balanço. Ela só faz barulho, só faz movimento para frente e para trás, porém ela não sai do lugar. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a ansiedade ela é improdutiva. A ansiedade também é irracional, porque nós começamos a olhar para as coisas pequenas e quando nós ficamos ansiosos, aquilo se amplia. E aí ganha forma bem maior do que realmente é. Então, ela é irracional. A ansiedade também é prejudicial. Ela faz com que a gente comece a ficar debilitado fisicamente. Então, ela prejudica a nossa saúde. A gente vê, né, pessoas, às vezes, com gastrite. Tem alguém com gastrite aqui? Vamos ver. Poucas pessoas, né? Mas, às vezes, a gente vê a pessoa com gastrite ou com úlceras, e isso pode ser por conta da ansiedade, né? E ela também é desnecessária. Por que ela é desnecessária? Porque ela não serve para nada. O fato de eu e você ficarmos preocupados com o futuro não garante que isso vai resolver alguma coisa. Então, ela é desnecessária, ela não serve para nada. Então, nós não precisamos viver ansiosos. E Deus não deseja que a gente viva dessa forma. Nós vamos ver aqui, à luz da Bíblia, o que Deus fala acerca da ansiedade. Mas, antes disso, eu coloquei aqui alguns sintomas. Eu quero que vocês interajam comigo, amém? Eu quero compartilhar, e se você se identificar, você levanta a mão e vai tentando contar aí, né, quantos itens você se identifica
dentro aí desse sintoma de ansiedade. Queridos, uma pessoa que é depressiva, ela fica dentro daqueles questionamentos e ela acredita que ninguém gosta dela. Mas uma pessoa ansiosa, diferente da pessoa depressiva, ela fica colocando a pergunta, né? Será que? Vou fazer aquilo, mas será que? Eu vou em tal lugar, mas será que? Eu fui convidado para ir no F5. Mas será que vão me receber bem? Mas será que vai ser legal? Então, essas são as perguntas de uma pessoa ansiosa. A ansiedade é uma preocupação com o futuro, uma preocupação demasiada com o futuro. Então, eu vou compartilhar alguns sintomas de pessoas que são ansiosas. E vamos ver se você se encontra, né, se identifica com algumas coisas. Queridos, uma pessoa ansiosa, ela pode ter sintomas de falta de ar. Conforme o momento que ela está vivendo, ela começa a pensar naquilo, e aí aquele sentimento começa a dar a sensação, e a pessoa até às vezes acha que vai morrer, porque é tão real aquilo para ela, que ela começa a se desesperar. Então, a falta de ar é um sintoma. Tem alguém aí que de vez em quando sente umas falta de ar? Vai apresentar um trabalho na faculdade, tem que falar alguma coisa com o chefe, e já começa a sentir falta de ar? Ou, né, os namorados aí, né? Vai falar com o pai da namorada pedindo namoro, e aí, falta de ar, né? E não bastasse isso, a sudorese, ou seja, começa a transpirar. Isso é um sintoma de ansiedade também, né? Devido ao estresse, né, provocado. Formigamento das mãos, isso é um sintoma de ansiedade também, sabia? Às vezes, as pessoas começam a sentir as mãos formigando. Outro exemplo, né, de sintomas de ansiedade que pode causar dores de cabeça. Tem alguém que sofre aqui de dores de cabeça assim, direto? Sabe por quê? Quando nós ficamos ansiosos, a gente tensiona o nosso corpo, e aí os músculos tensionados, eles vão gerar dor de cabeça. É muito comum pessoas ansiosas terem a ATM. Vocês sabem o que é ATM? É aquele apertamento, também conhecido por bruxismo. Às vezes as pessoas ficam tratando enxaqueca e não sabem, né, que essa ansiedade, ela muitas vezes é tensionada, a pessoa pressiona os dentes e pode dar dor de cabeça. Ou então tensiona a parte dos ombros também, né, a pessoa sente um peso nos ombros porque ela está ansiosa, e ela começa a sofrer um nível muito grande de estresse, e os seus músculos, então, se contraem, ficam tensos, e isso leva a todas essas problemáticas. Outro exemplo é a dificuldade de concentração. Uma pessoa ansiosa tem dificuldade de concentração. Tem alguém que se identifica? Ou seja, a mente é muito acelerada. E aí, quando precisa se concentrar, parece que é tão difícil, né? Então, uma pessoa ansiosa, ela não consegue manter o foco muito tempo. Pessoas ansiosas, elas também podem sofrer de insônia. Não tenho sono à noite, não sei o que acontece, eu sou noturno. Tem gente que fala assim, eu sou mais noturno. Alguém com insônia? Outro sintoma da ansiedade é a irritabilidade. Alguém se identifica? Vai contando aí, quantos itens você já se identificou. Porque, gente, uma pessoa ansiosa, ela quer tudo para ontem, ela está ansiosa, ela está com pressa que as coisas aconteçam. E aí, diante das situações, ela se irrita. E aí, né, sai de perto aquele que convive junto, né? Porque para aguentar esse aceleramento é difícil. Cansaço, gente. Uma pessoa ansiosa, ela pode ter sentimentos de cansaço, de não conseguir descansar, parece que está sempre cansado. Alguém se identifica? Levanta a mão só para me identificar, ok. Lapsos de memória. Isso também é uma característica da pessoa ansiosa. Meu Deus, parece que eu não consigo mais me lembrar. Quem se identifica? Lapsos de memória. Sabe, daí tem outros exemplos que a gente pode olhar para uma pessoa ansiosa e identificar. O hábito de roer as unhas, isso é uma ansiedade. Quando alguém está conversando, não sei se você já presenciou isso, você está conversando com alguém, a pessoa está sentada e ela está toda hora balançando a perna. Já viram alguém assim? Isso é uma característica de uma pessoa ansiosa. Gente, esses são alguns exemplos. Mas por que eu quero compartilhar isso contigo? Porque a gente precisa começar a identificar quando a gente está ansioso. Sabe, porque se a gente não tratar a nossa ansiedade, isso está na área das emoções, a gente precisa dominar isso, a gente precisa entender como conseguir vencer a ansiedade, porque uma ansiedade não tratada, ela pode virar um transtorno pior, ela pode desenvolver um pânico, por exemplo. Então, olha só como é um assunto sério, nós precisamos parar para falar sobre isso.
E hoje a gente vive uma realidade de um excesso de informação. Isso faz com que a gente fique mais ansiosos ainda. E se a gente não conseguir lidar com isso, daqui a pouco a gente vai se tornar mais ansioso e isso começa a comprometer toda a nossa vida. Sabe, a ansiedade é uma preocupação com o futuro. Ai, porque eu quero casar, ai, porque o meu trabalho. E a pessoa começa a ficar ansiosa e ela começa, então, a sofrer as consequências desses quadros de ansiedade. Pode levar a crises de ansiedade. E quando não é tratado, pode até desencadear num pânico. O pânico é quando a pessoa também não consegue, às vezes, ficar num lugar. Não sei se vocês já conheceram alguém que teve a síndrome do pânico. A pessoa não consegue, às vezes, ficar em um lugar fechado, a pessoa entra em crise. Então, é muito importante nós olharmos para dentro de nós. E hoje, Deus deseja que a gente olhe para dentro de nós. Ele se importa conosco. Amém? E o Senhor quer que a gente olhe para dentro de nós. Poxa, né, que nível que está isso? Eu preciso controlar. Tem momentos na nossa vida, como eu disse, que são momentos difíceis e que a gente começa a ficar ansioso, mas a gente precisa entender que a gente precisa se chegar diante de Deus, né, e entregar isso a Ele, buscar em Deus esse escape. Queridos, outra coisa que é importante eu falar aqui, a terapia também é uma ferramenta abençoadora. Né? Às vezes a gente encontra tanta resistência, né, das pessoas, mas eu estou falando com um público jovem, acredito que essa geração é uma geração já que não tem tantos preconceitos. Né? A terapia é uma ferramenta excelente. A gente unindo a fé com a terapia, a gente alcança resultados, gente, maravilhosos. Então, se você conhece alguém que tem síndrome do pânico, que está sofrendo crises de ansiedade, não tem nada de errado essa pessoa fazer terapia. Aliás, todos nós, né, precisaríamos fazer terapia, é algo maravilhoso, então eu deixo a dica aí para você. Mas eu quero trazer tudo isso agora à luz da Bíblia, porque Deus que nos criou, que nos conhece, Ele falou acerca da ansiedade. E Ele tem um escape, Ele tem uma saída para cada um de nós. Sabe, olha o que a Bíblia fala. Se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 25. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que haver de comer, nem com o seu próprio corpo, quanto haver de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Deus está falando aqui para nós, olha, não se preocupem de forma demasiada. Opa! Uau! Deu o alarme, gente. Ganhei mais 1 hora para pregar aqui. A Bíblia está dizendo assim, olha, não se preocupem, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha, o que é a vez de vestir, o que é a vez de comer, sabe? Continua dizendo assim, olha, Deus está falando para mim e para você, observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês, olha Deus falando para nós, não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Uau! Ou seja, a nossa preocupação ela é desnecessária. Nós não podemos acrescentar nada. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. Sabe? Os nossos dias estão escritos, querido. Eu quero te dizer que quando a gente ama ao Senhor, a gente desenvolve essa confiança nele. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo é a necessidade que nós temos de entregar a direção da nossa vida a Jesus. Quando nós entregamos as nossas angústias ao Senhor, quando nós chegamos através da oração. Gente, que terapia maravilhosa na oração. Conversar com o Senhor. Sabe, Ele te conhece. O Senhor, Ele te formou. Então, eu quero te dizer que você pode se chegar diante de Deus, sabe, e colocar para Ele as suas angústias. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 7, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, ou seja, entregue a direção da sua vida ao Senhor. Eu quero te dizer que essa angústia que você tem dentro de você, esse sentimento de ansiedade que você tem dentro de você, é tempo de pararmos de querer ficar enfeitando, às vezes com palavras bonitas, né? A gente precisa só chegar diante de Deus e falar, Deus, eu estou me sentindo assim, eu estou preocupada com isso, mas eu entrego essa ansiedade na cruz de Jesus. Querido, Jesus levou todas as nossas enfermidades, na cruz Jesus levou, sabe, tudo aquilo que nos condenava, então nós podemos pegar todos os nossos problemas e colocar diante da cruz de Jesus. Ele nos dá a vitória.
Eu quero te dizer que se você está ansioso, quem sabe é uma situação na sua casa, quem sabe é uma situação financeira, quem sabe é uma questão de relacionamento, quem sabe é algo lá na sua faculdade, no seu trabalho, quem sabe é um sonho que você não tem conseguido realizar, quem sabe isso tem gerado em você ansiedade. Coloque isso diante do Senhor. Sabe, nós precisamos de jovens que se achegam diante do Senhor, uma nova geração que vem com um coração rendido a Deus, que vai fazer a diferença nesse tempo. É esses jovens que vão fazer a diferença nesse tempo, esses jovens são vocês, amém? Sabe, é entregar essas ansiedades. Gente, é no dia a dia, lá no seu trabalho, quando você está angustiado. Senhor, eu entrego essa situação. Eu costumo dizer assim, que aquilo que não tem solução, solucionado está. Ou seja, aí aconteceu isso. Então, assim, gente, se não tem solução, solucionado está. No sentido, eu estou falando dessa frase no sentido que não tem nada que você possa fazer. Sabe? É entregar para Deus. É só o Senhor, às vezes, vindo e intervindo. Então, às vezes, a gente fica tentando se esforçar. A gente fica tentando o tempo todo achar saída. E tem situações que não tem o que fazer, que é só uma intervenção divina. Então, entregue para o Senhor e descanse. Sabe, a Bíblia fala que o Senhor, Ele nos conduz a um lugar de descanso, a pastos verdejantes. Eu e você precisamos entender que nós somos ovelhas do pastoreio de Jesus. Ele é o bom pastor. Quando a gente se achega a Ele, a gente encontra descanso. Eu quero te incentivar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, meu querido. Quem sabe você está aqui e você não tem o hábito da oração. Mas comece a desenvolver isso. Busque formas. Busque maneiras. Se conheça. Logo que eu me converti, eu tinha muita dificuldade de orar em voz alta. Eu tinha vergonha. E aí, eu me casei, né? Eu tinha 19 anos. Então, aí o pastor já era, né? Não, já orava. E eu, meu Deus, eu preciso orar em voz alta. Ele orava comigo. E eu tinha muita vergonha. E sabe o que eu fiz para me desenvolver a minha vida de oração? Eu gostava muito de escrever. Eu lembro que na época eu peguei um caderno e eu comecei a escrever as minhas orações. E foi assim que eu comecei o meu relacionamento com Deus. Eu quero te dizer que você precisa desenvolver o seu relacionamento com Deus. Dê passos. Quais são as dificuldades que você tem? Quem sabe é de falar? Então comece escrevendo. Daqui a pouco você vai conseguir falar. Entende? Mas dê passos, querido. Use estratégias. Peça para Deus estratégias. Né? Mas coloque as suas angústias para Ele. Às vezes a gente vai e fala com um amigo. A gente vai e fala das nossas angústias com as pessoas. Mas, de verdade, é só o Senhor que pode intervir. Nós precisamos aprender a entregar as nossas angústias para o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva falar com as pessoas. Sim, nós precisamos. A palavra fala muito acerca disso também. Mas entenda que o maior interessado é o Senhor. Aquele que pode fazer é o Senhor. Então, às vezes, a gente comenta das nossas ansiedades com todo mundo, menos com Deus. Então, se você está aqui hoje, eu quero te incentivar a entregar as suas angústias para o Senhor. O que tem te angustiado? O que tem te preocupado? Entregue isso para Deus, sabe? Permita Ele assumir o governo da sua vida. Querido, o segundo ponto, conquiste a sua mente. Uau, esse é um ponto assim, fundamental que nós precisamos entender, é a conquista da mente, a nossa batalha na mente. Pensa comigo, pensamento gera sentimento que resulta numa ação. Todo comportamento que você tem, ele de alguma forma passou pela sua mente, você pensou sobre aquilo. Você sentiu algo que te impulsionou a fazer aquilo. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente. Sabe, se a gente quer vencer a ansiedade, nós precisamos dominar a nossa mente. Ali existe um campo de batalha. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas olha, eu estou com aquele pensamento. E a pessoa não quer ter aquele pensamento. E aí ela fica, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. E aí eu vou dizer para vocês, não pensem num elefante rosa. Quem pensou no elefante, gente? Todo mundo. Todo mundo. Vocês pensaram no elefante rosa? Se eu falar assim, não pense no elefante rosa, automaticamente a gente pensa. Sabe? Porque nós estamos recebendo um estímulo para isso. Então, entenda que a gente precisa compreender a nossa mente e também conseguir dominá-la. E como que nós vamos dominar a mente? Ah, eu não vou pensar nisso. Não, não é assim. Como que a gente consegue mudar um pensamento, substituindo ele? Então tá, você tem um pensamento que está te angustiando, você está preocupado com alguma coisa. Substitua esse pensamento. Substitua pelas verdades da palavra, amém? Sabe, quando tiver um pensamento de tristeza, de angústia, de derrota,
de preocupação, substitua. Por isso que eu e você precisamos conhecer a Bíblia. Porque quando a gente substitui pelas verdades de Deus, uau, a coisa acontece, gente. Sabe quando você está lá assim, ai, ninguém gosta de mim. Ai, olha, porque eu sou rejeitado, porque eu não me adequo a lugar nenhum, eu não me encontro. Você está com aqueles pensamentos, olha, né, pensamentos de derrota. Ai, porque eu sou feia, né? A gente tem aí toda a influência aí de padrão de beleza, a gente é bombardeado o tempo todo. Aí você começa a pensar nisso, aí você começa a substituir esses pensamentos. Se você começa a lembrar de quem você é para o Senhor, e você começa a dizer, não, eu tenho valor. Olha, eu sou a menina dos olhos de Deus. Olha, eu sou filha do rei. Ou seja, eu sou princesa. Eu represento Cristo nessa terra. Onde eu chegar, a presença de Deus chega. Aonde eu chegar, gente, muda tudo. Então, o segredo é dominar a mente. A Bíblia fala que o inimigo ele lança dardos na nossa mente. São as setas que o inimigo lança de tentações, sabe, setas de mentira. E se eu e você ficarmos sujeitos a isso, nós podemos sucumbir. A gente está impossibilitado de receber a seta, gente? Não. Se eu estiver aqui, eu estou aqui pregando para vocês, e se lá pelo portão entrar um passarinho, e ele vir aqui pousar na minha cabeça, eu tenho culpa? Tenho, gente? Não, estou aqui ministrando a palavra sobre a ansiedade. Que culpa eu tenho se um passarinho entrou e pousou na minha cabeça? Nenhuma. Mas se eu deixar ele fazer um ninho na minha cabeça, eu tenho culpa? Eu tenho responsabilidade? Tenho. Os pensamentos é assim. Você pode receber um pensamento de tentação? Pode. Agora, você permanecer debaixo desse pensamento e deixar isso criar e gerar em você sentimento, né? Aí é uma responsabilidade nossa. Como é que nós dominamos a mente, então? É quando nós damos uma voz de comando para a nossa mente, quando nós substituímos o pensamento pelas verdades divinas. Então, nós vamos vencer, nós começamos a vencer o sentimento de melancolia, de tristeza, sabe? Pensamentos mentirosos. Queridos, entenda que a batalha é na mente. Olha o que a palavra fala, olha. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as suas mentes. A nossa mente precisa ser guardada em Cristo Jesus. A Bíblia fala no que pensar. A Bíblia fala que nós devemos pensar, né, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, por que é que nós gastamos tanto tempo pensando em coisas diferentes do que a Bíblia nos fala? Aí nós vamos viver ansiosos. Hoje em dia, se nós ligarmos a televisão, tem como não ficar ansioso? Gente, se a gente ficar só assistindo televisão hoje em dia, nós vamos ficar ansiosos. Sabe, está aumentando os casos, mas espera aí, vamos diminuir os casos recuperados. O número vai diminuir bastante. Então, você precisa dar essas vozes de comando para você mesmo, porque senão você vai começar a sofrer. Sabe, se a gente não quer viver ansioso, a gente precisa compreender o que tem na nossa mente, que informações a gente tem recebido. A palavra grega para preocupação significa mente dividida. Sabe, imagina um cabo de guerra, onde um puxa de um lado, outro puxa de outro. Sabe, a preocupação significa uma mente dividida, e nós não fomos chamados para ter uma mente dividida. Nós somos chamados para ter uma mente alinhada ao Senhor, sabe, conforme a vontade dEle, amém? Então, entenda que o campo de batalha que você tem é na sua mente. O que você vai fazer quando vier um pensamento duvidoso, de mentira, de engano, de tentação? Você vai substituir ele, amém? Você vai substituir, não adianta você ficar falando, eu vou parar de pensar, não. Substitua esse pensamento. Terceiro ponto, defina as suas prioridades. Querido, eu e você precisamos definir as nossas prioridades. Entenda, nós somos corpo, alma e espírito. Essa é a construção do ser humano. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que é onde estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, e nós temos um espírito, que é esse espírito que se comunica com Deus. E aí, às vezes, a gente só quer cuidar de uma área. E nós temos que entender que nós somos chamados a cuidar dessas 3 áreas. Por isso, para a gente poder vencer a ansiedade, eu quero te dizer que é necessário você praticar atividade física. Quem pratica atividade física? Legal. Gente, é comprovado, né, as qualidades, os benefícios de uma pessoa que pratica atividade física. Eu quero te chamar a atenção para isso. Eu sou uma pessoa ansiosa. Você pratica atividade física? Começa a fazer uma caminhada.
Você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Sabe? Você vai ver que você vai começar a ver as coisas de outra forma. Você vai se sentir melhor no seu corpo. Nós temos um corpo. Deus nos deu um corpo, o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós temos que zelar pelo nosso corpo. Saber o que nós vamos comer, né? Às vezes a gente, né, vai deixando isso e não se importa, mas isso tudo contribui para a nossa qualidade de vida. Para a gente poder ter uma vida abençoada, para vencer a ansiedade, então, precisa ter a prática da atividade física. Sabe, para vencer a ansiedade, você precisa de momentos de relaxamento e lazer. Às vezes a gente está na correria, né? Por isso que é importante, às vezes, separar tudo e falar, não, quer saber? Eu vou para o F5. Eu vou lá, vou com os meus amigos, depois da F5 vamos sair comer um lanche. Gente, isso é momento de lazer. Nós precisamos ter esses momentos. Sabe, a realidade virtual vem e às vezes a gente começa a comprometer e trocar o real pelo virtual. E isso é muito danoso, porque nós fomos criados para se relacionar. A gente foi criado para estar perto, para olhar nos olhos. A gente foi criado para se relacionar com as pessoas. Tudo bem que agora estamos vivendo esse tempo de pandemia, mas entenda que isso não pode ser uma regra para nós. Isso tudo vai passar. E a gente não pode se conformar em ficar no virtual. Sabe, querido, você que está me assistindo, não se conforme em ficar apenas no virtual. Quando isso tudo passar e você sentir segurança, dê passos para o pessoal, dê passos para estar de forma presencial. Nós precisamos disso. Eu falo que as consequências da pandemia vão vir bem depois. Sabe, a gente vai ver quantas pessoas já estão ansiosas, deprimidas, né, por causa do isolamento, gente. Então, as consequências que isso traz no emocional são grandes também, então a gente precisa prestar atenção nisso. Não estar conectado 24 horas. Acho que esse é o aspecto mais difícil, né? Porque tudo hoje é muito conectado. Sabe, você precisa aprender a se desconectar também. O momento da sua refeição, por exemplo, desconecta. Sabe, comece a prestar atenção. O celular, hoje em dia, ele dá o feedback para nós, né, de quantas horas a gente passou no Face, né, no Insta, no WhatsApp, enfim, ele dá todo esse feedback para a gente. Isso assusta você? Primeira vez que eu vi isso, eu me assustei. Eu falei, nossa, tantas horas, eu preciso me reorganizar, porque não dá para mim gastar minha vida só, né, recebendo informação. Quando a gente acorda, gente, não dá para pegar e já ir para o Facebook ou para o Instagram. Porque você vai receber um monte de informação, você nem levantou ainda. Então, tome cuidado, porque, assim, o que deixa a gente ansioso é a quantidade de informação que a gente recebe. Hoje, uma criança tem muito mais informação já registrada do que uma pessoa adulta, por causa da tecnologia. Então, se a gente acorda e já vai para o Instagram, você já viu um monte de tragédia, você já viu um monte de coisas que as outras pessoas fizeram, você já sentiu ciúme, já sentiu inveja, você já está chateado que você está tendo que levantar, e aí já comprometeu todo o teu dia. E você nem teve ainda o seu tempo com Deus. Então, estabeleça as suas prioridades. A tua primeira prioridade precisa ter o seu momento de devocional com o Senhor. Faça um teste, gente, levanta, sabe? Tome o seu café, faça o seu devocional, faça a sua atividade física. Tome um banho e inicie a sua rotina. Você vai ver que isso vai fazer toda a diferença. Você vai ver como a sua ansiedade vai diminuir diante disso. Sabe? Outro ponto aqui, diminuir o ritmo. A gente precisa fazer a leitura. Às vezes a gente precisa diminuir o ritmo. Começar a cuidar o horário de dormir. Né? A gente, às vezes, negligencia o sono. Eu sou uma pessoa bem noturna. A gente, lá em casa, a gente tinha hábitos de dormir, tipo, 1, 2 da manhã. Meu Deus, tomara que os professores dos meus filhos não vejam isso. Mas é verdade, gente. A gente era bem noturno. E a gente começou, assim, a olhar e ver que aquilo gerava uma ansiedade na gente. E a gente começou a mudar, tentar mudar a nossa rotina. Claro que a nossa rotina é um pouco diferente, porque o nosso trabalho, basicamente, também é à noite. Então, quando a gente chega, a gente vai ficar com as crianças ainda. Por exemplo, eu vou sair daqui hoje e eu vou ficar com as crianças. Então, possivelmente, a gente vai dormir ali por 11h30, né? Porque eu preciso dar um tempo para eles também. Mas você entende que a gente precisa saber se o nosso ritmo está acelerado? E aí é bem legal, eu estava lendo um livro, e ele aponta as questões da ansiedade, e ele trouxe alguns fatores bem legais que falam sobre a higiene do sono. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas muitas vezes a gente acorda cansado, porque a gente nem teve uma boa noite de sono.
E a higiene do sono é muito bacana porque a gente começa a trazer para dentro da nossa rotina um ritual para esse momento. Um ritual no sentido de quê? De ter um horário para dormir. Eu sei que a gente é agitado, que a gente gosta de fazer as coisas, mas a gente precisa tentar estabelecer um horário. Né? Dentro do ritual aí, né, da higiene do sono, é muito interessante também porque ele fala a questão da luminosidade. Você sabia que até aquele pontinho de luz que fica na TV ligada não é legal você ter para você dormir? O interessante é que você apague todas as luzes. O interessante é que você não deixe nada de luz, que você deixe o seu celular longe de você, para que você possa ter uma noite de descanso adequada. A redução da luminosidade é percebida por uma glândula cerebral denominada pineal. E ela tem a função de excretar melatonina, que é um hormônio neurotransmissor. Ele é responsável de comunicar ao nosso corpo que o dia está terminando e que a noite está começando. Então, apague todas as luzes. Não durma com a TV ligada, gente. O interessante é, pelo menos 1 hora antes de você ir dormir, você não se expor a eletrônico. A televisão, a jogos, né? A celular. O interessante é, nesse momento, é muito 10 a gente fazer uma meditação na palavra. Sabe, medite na palavra nesse momento. Gente, olha que interessante. Você quer diminuir o seu nível de ansiedade? Comece a trazer isso para a sua rotina. Para você descansar bem, para você acordar bem. Sabe, o banho morno, antes de dormir, o banho é bom, né, gente? É necessário. Mas antes de dormir, melhor ainda, porque ele vai relaxar o seu corpo. Então, o banho morno antes de dormir. Um tempo de meditação. Você pode ler a Bíblia nesse momento. Você pode também ouvir louvores que vão te acalmar, que vão ministrar o teu coração, a tua alma, o teu espírito. Sabe? Essa higiene do sono, ela vai fazer com que você possa descansar. Evite de ficar pensando nos seus problemas ali 1 hora antes de dormir. Entenda que você teve todo aquele tempo que você estava disposto e fazendo as coisas para pensar e para resolver as situações. E agora, 1 hora antes de eu dormir, eu vou agora dedicar o meu tempo para mim. Sabe, medite na palavra, tenha o seu tempo com Deus. Precisamos tirar o hábito de olhar a internet antes de dormir. Não é fácil, gente. Eu não estou falando aqui para vocês, nossa, é fácil, não é fácil. Mas se a gente quer vencer a ansiedade, a gente precisa estabelecer uma rotina. Não adianta a gente chegar, Deus, faz tudo, Senhor. Gente, nós precisamos entender que a ansiedade está nas emoções, e emoção é alma. Precisa de uma ação nossa, amém? Ai, Deus, me cura da ansiedade. Daí Deus está lá, está trabalhando no seu coração, está ministrando o seu coração, está, sabe, mostrando para você que Ele cuida de você. Mas daí a gente não para. A gente não desacelera. A gente não gere os nossos pensamentos. A gente não tem uma boa alimentação. A gente não dorme direito. A gente acorda cansado, tem pesadelo de noite. O que você vai comer à noite também é importante, né? Porque isso vai dizer como vai ser a qualidade do seu sono. Se você comer uma feijoada bem tarde da noite, você sonhar com os porcos que estão te perseguindo, não é o diabo. Simplesmente você dormiu de barriga cheia, não é verdade? Isso comprometeu o teu descanso, comprometeu o teu sonho, o teu sono. Se nós quisermos vencer a ansiedade, a gente precisa entender que tem ações nossas. Queridos, nós somos corpo, alma e espírito, amém? A ansiedade é as nossas emoções. Nós precisamos geri-las. Nós precisamos assumir o controle disso, dos nossos pensamentos. Se você tem pensamentos que você resiste a eles, eu quero te dizer, substitua os pensamentos. São coisas simples, gente. Parece que o que eu estou falando aqui, todo mundo já sabe, mas eu quero te dizer que são coisas simples, mas que produzem resultado. Eu quero te chamar para começar a fazer essas coisas. Eu quero te encorajar. Você não foi criado para ser uma pessoa ansiosa. Sabe, que está o tempo todo preocupado, irritado. Não. Nós somos chamados para viver com qualidade de vida. Jesus veio trazer uma vida abundante. E essa vida abundante é viver uma vida de qualidade. É ter um relacionamento com Jesus. É se relacionar bem com as pessoas. Eu creio que o Senhor quer nos levar a vencer tudo isso. Quero convidar vocês a colocar de pé nesse momento.
O que tem te deixado ansioso? Quero te fazer algumas perguntas aí. O que está te deixando ansioso? Quem sabe é a sua preocupação com seus pais, quem sabe com a sua família, quem sabe você está vivendo uma situação de enfermidade. O que é que tem te deixado ansioso? Quem sabe são situações difíceis, nós entendemos que nós passaremos. Mas, querido, eu quero te dizer que se a gente colocar isso para o Senhor e deixar Deus ministrar o nosso coração, a vida pode ser bem mais leve. Ei, Jesus tem estratégias para a gente vencer as situações difíceis. Quando a gente está deixando Jesus direcionar a nossa vida, nós vamos conseguir ter as estratégias dele. Sabe, o Espírito Santo vai impulsionando o nosso coração, vai aquietando a nossa alma. Quero te chamar a viver algo novo, num tempo que está todo mundo ansioso. Que as pessoas possam chegar para você e perguntar como é que você está fazendo para lidar com tudo isso. E que você possa dizer, olha, a minha confiança está em Jesus. Querido, o Senhor sabe todos os nossos dias. A gente vai fazer a nossa parte? Vai. Nós estamos vendo um tempo de pandemia, nós estamos fazendo a nossa parte? Sim. Nós vamos usar máscara, nós vamos respeitar o distanciamento? Sim. Mas, ficar ansioso, com medo da morte? Sabe por que eu não fico ansiosa com isso? Porque eu sei que todos os meus dias estão contados. Queridos, nossa hora, o Senhor já tem determinado. Sabe, então não deixe essa ansiedade te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, sabe? E Ele fará tudo aquilo que precisa ser feito. A palavra de Deus diz que Deus tem planos de paz para nós. E a palavra de Deus também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos crer que Ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle de tudo que precisa acontecer, vai acontecer. Então o nosso papel é confiar nele, entregar o nosso coração, dizer, Deus está aqui. Está aqui. Senhor, a minha parte eu faço. Senhor, eu quero me relacionar contigo, eu quero te encorajar. Quem sabe você está aqui, você nunca orou. Eu quero te encorajar a procurar os líderes, procurar, sabe, os seus amigos que estão aqui e falar, olha, me ensina a orar, me ensina a fazer um devocional. Eu quero ouvir a Deus. Tenho certeza que quando você começar a ouvir o Senhor e falar com Ele as suas angústias, você vai sentir um bálsamo na sua alma. Eu vivi momentos, queridos, de muita angústia na minha vida já há tempos atrás. E quando eu vivi experiências de poder entregar isso para o Senhor e vivenciar o Senhor agindo de forma sobrenatural. São experiências que a gente precisa viver. São experiências que nós precisamos ter. Você não foi criado para viver ansioso. Sabe, uma pessoa ansiosa não consegue ser alegre, porque ela está preocupada o tempo todo. O Senhor quer restaurar em nós a alegria. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós somos filhos de Deus. Quem está comandando a sua vida? É os pensamentos que vêm? Assuma hoje a gestão dos seus pensamentos, a sua mente. Ei, a palavra de Deus fala assim, que Deus nos dá o escape. Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu caí em pecado, porque olha, veio a tentação. Ei, a palavra diz que Deus nos dá o escape e que não há tentação maior do que a gente possa suportar. A certeza que nós temos é que Deus nos dá o escape, querido. Não barganhe com o pecado. Às vezes as pessoas afirmam assim, ai, todo mundo é tentado, e é fato. Mas também eu tenho uma convicção que toda a tentação que vier sobre a minha vida eu vou conseguir vencer, porque a Bíblia me diz que não há tentação que eu não possa suportar, e que Deus nos dá o escape. Quero te dizer que se tem lutas na sua vida, Deus te dá o escape. Abra seu coração para o seu discipulador, para o seu líder. Diga, olha, essa aqui é a luta. Isso aqui me deixa ansioso. Isso aqui eu não consigo vencer. Abre o seu coração para um discipulador, abre o seu coração para o Senhor. Apresente essas ansiedades, essas angústias, isso que te preocupa, apresente isso. E saiba que nós temos a vitória no Senhor.
você foi chamado para viver uma vida leve. As coisas lá fora já são tão difíceis, não é verdade? Ah, queridos, dentro da nossa casa tem que ser lugar de paz. Você seja o agente que promova a paz na sua casa. Quem sabe você está aqui me dizendo: ah, mas meus pais, pastora, você não me conhece. Os meus pais, a minha casa. Ei, você é chamado para promover a paz na sua casa. Começa por você. Quero convidar você a fechar os olhos nesse momento, se você quiser. Eu quero convidar nesse momento você a falar com o Senhor. Diga para Ele o que está te deixando ansioso. Diga para Ele o que está te preocupando. Vai entregando as suas preocupações. Senhor, nós estamos aqui, Pai. A Tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nós sabemos que existe um Deus. Ah, Senhor, que provê para nós. Vamos falar com o Senhor, querido. O que tem te feito chorar, sofrer? O que tem consumido os seus pensamentos? Onde Deus reina, existe um lugar de paz. Esse lugar é na presença do Altíssimo. e a minha vida Ele governa. Diga para o Senhor que Ele quer liberdade. Minha vida Ele governa. Declare que a sua vida o Senhor governa. Não são as Esse situações. Rei veio a mim O Senhor vem até você nessa noite. com seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os meus olhos e Ele sorrindo me disse: vem. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. Quero convidar você nessa noite, se você desejar, estender as suas mãos para frente. Não se preocupe com quem está aí do seu lado, sabe? Deus falou contigo nessa noite, falou comigo. Convido você a não somente assim estender as suas mãos, mas gerar dentro de você uma convicção que você tem a possibilidade de entregar essas preocupações diante do Senhor. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A palavra continua dizendo que o Senhor tem um fardo que é leve e um jugo que é suave. Nós entendemos em Deus que existe a possibilidade de fazermos uma troca desse fardo. Eu quero convidar você nessa noite a orar comigo, entregando esse fardo pesado. Quem sabe você tem vivido tempos de dor, tempos de angústia, tempos de preocupação. Mas o Senhor, Ele está aqui nessa noite, Ele deseja trocar o fardo, Ele deseja tirar esse peso dos seus ombros. O Senhor deseja te curar fisicamente, te curar emocionalmente. Ele é poderoso para fazer isso. E a medida da sua fé que vai proporcionar com que isso aconteça. Quando a gente vê os milagres, quando Jesus se aproxima e realiza os milagres, Ele fala assim: olha, a tua fé te curou. A tua fé te salvou, é a medida da nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos uma palavra nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, Senhor, e eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, cada um aqui tem a sua vida, tem as suas lutas, as suas dificuldades. Quem sabe são lutas financeiras. Quem sabe é a angústia do futuro, do dia de amanhã, do seu trabalho. Quem sabe são angústias sentimentais, dos relacionamentos.
Senhor, quebrados, relacionamentos que estão em conflito. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, tudo isso diante de Ti. Quem sabe é questão de saúde física, quem sabe é preocupação com a família. Senhor, eu não sei a situação de cada um, mas o Senhor sabe, mas nós apresentamos agora, Senhor, diante do Seu altar, Deus, esse fardo que é pesado. Deus, nessa noite nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. E nós depositamos o fardo, Senhor, diante da cruz de Jesus. E nós, assim como o Senhor nos fala, nós tomamos para nós um fardo que é leve e um jugo que é suave. Pai, nós Te pedimos, Senhor, vem com a Sua intervenção. Pai, ministra a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. O Senhor nos ensina a viver cada dia, Senhor, assim como o Senhor deseja. Querido, coloque a mão sobre a sua mente, assim. Fale assim sobre a sua cabeça. Fale assim: Senhor, governe os meus pensamentos. Sabe, que você diga para você mesmo que a partir de hoje você vai definir os teus pensamentos. Senhor, assim como diz a Tua palavra, Senhor, no que devemos pensar. Pai, nós decidimos nessa noite governar os nossos pensamentos. Pai, nós decidimos hoje, Senhor, vencer, Senhor, toda seta de mentira que tenta contra as nossas mentes, dizendo que nós não temos valor, ou dizendo, Senhor, as mentiras. Nós rejeitamos todo pensamento, toda seta do inimigo que tenta trazer a confusão e a mentira. Pai, nós colocamos sobre as nossas cabeças o capacete da salvação. Nós blindamos a nossa mente. Senhor, nós decidimos nessa noite escolher no que pensar. Pai, nós decidimos nessa noite que a nossa mente, Senhor, está sendo levada cativa a Ti. E somente o Senhor tem poder, Senhor, Pai, de mover, Senhor, o nosso coração, as nossas ações, Senhor. Pai, eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Pai, que de hoje em diante possamos viver dias melhores, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua palavra foi lançada e caiu numa terra fértil, Senhor. Pai, que ela produza os frutos, Senhor. Eu oro, eu abençoo a cada um, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.